Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o Herdeiro, tô chegando pra vocês com mais uma tiragem do tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube, Herdeiro da Magia. Eu te convido, se você é novo por aqui, fica aqui com a gente, não vai pulando logo para a hora das cartas. É muito importante que você consiga criar uma conexão, assim como eu estou criando com Maria Padilha, para que você não somente receba mensagens que façam sentido para você, mas também que essas mensagens elas possam aí acontecer na tua vida. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, enquanto isso vai embaralhando o tarô. Olha bastante para cima das velas, esquece um pouquinho da família, esquece um pouquinho dos amigos e vem aqui te concentrar comigo com Maria Padilha então, para que você receba uma resposta. Gente, para quem não me conhece, eu sou tarólogo há quase 13 anos, mas eu tô chegando na internet somente agora. Criei o meu canal aqui no YouTube tem apenas 2 meses e meio. Nós já somos mais de 5.300 pessoas. Então eu te convido, se você chegou até aqui e gostar do meu conteúdo, se inscreve também. Vem fazer parte da família do Herdeiro da Magia. E também, se você gostar do meu vídeo, deixe bastante comentários. É muito importante que o YouTube do Brasil ele entenda que os meus vídeos estão sendo relevantes por aí e também acabe recomendando. Senão os vídeos eles ficam muito aqui pela Alemanha e então as pessoas de países que falam português acabam não tendo acesso ao vídeo. Então, se você quer me ajudar para que a mensagem de Maria Padilha chegue ao máximo de pessoas possível, eu peço para vocês também que tragam bastante comentários aqui no meu vídeo. Como eu falei para vocês, gente, sou muito novo por aqui, então queria convidar que me seguissem nas redes sociais. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. E por lá eu posto stories, posto foto minha. E futuramente também, quando eu voltar a morar no Brasil, eu pretendo também criar conteúdo, mostrar a construção da sala de atendimento. Vai ter bastante coisa bacana saindo por lá. Só preciso lembrar vocês, peço que façam muita atenção com o perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês aí oferecendo ritualística, oferecendo trabalho espiritual, peço para vocês que nem respondam, bloqueia na hora. Saibam que não é ninguém ligado a mim, tá bom? Eu não entro em contato com ninguém. Se precisarem falar comigo, vocês entrem em contato através do e-mail herdeirodamagia.com. E caso algum golpista entre em contato com vocês, bloqueia, chama a polícia. E peço que me avisem também para que eu possa bloquear e denunciar essas páginas. Peço um pouquinho de compreensão com a minha voz. Eu saí de uma gripe muito forte, quem me acompanha há mais tempo aí viu, né? Teve dias bem complicados. Eu já tô curado, eu já tô bem. Só que como eu falo, eu trabalho com atendimento ao público, então eu falo muito durante o dia, então minha voz ela tá demorando um pouquinho ainda para voltar ao normal. E até quem já tá acostumado comigo sabe, né? Eu tomo bastante água aqui durante os vídeos porque eu já tenho uma voz um pouco fraca. Então, tô demorando um pouquinho para recuperar a voz, mas já tô bem de saúde, agradeço as melhoras. Só peço um pouquinho de compreensão se de vez em quando der uma falhadinha. Padilha, eu já me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço, Padilha, que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Eu peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, aguce o meu sexto sentido, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me ajudem durante a leitura. E peço, Padilha, que meus olhos possam olhar para as cartas e enxergar clareza durante a mensagem e trazer uma mensagem que seja verdadeira e que conforte o coração de quem precisa. Peço que nenhum espírito obsessor se chegue perto de mim, nem da pessoa que está assistindo essa mensagem, para que ela receba a tua leitura, Padilha, com total clareza e que essa mensagem possa ajudar ela, trazendo esclarecimento e conforto no coração de quem precisa. Que assim seja e que assim será. Vamos lá então, gente. Desejo para todos uma boa leitura, boa sorte, concentração e vamos então descobrir juntos aí o que Maria Padilha ela traz na leitura do vídeo de hoje. Como sempre, eu corto em dois, escolho o montinho da esquerda e a gente descobre junto que mensagem é essa. A primeira carta que sai aqui é o 8 de espadas, que vem chegando para vocês. A carta do sol. Nós temos o 6 de copas. A carta do carro. A carta do mundo. Pajem de espadas. Nós temos o 9 de copas. Nós temos o 8 de ouros.
a carta do louco. E nós temos o 4 de ouros, finalizando aqui a primeira parte da leitura de vocês. Essas cartas aqui eu não vou prestar no momento, eu vou deixar aqui no cantinho. Vou só tomar um copinho de água, gente. E vamos lá então descobrir que mensagem é essa. Gente, esse 8 de espadas, ela é uma carta que muitas vezes ela fala um pouco sobre bloqueios. Como se de alguma forma existisse algum tipo de prisão mental ainda, ou algum tipo de medo interno que você está carregando aqui dentro de você. Para alguns de vocês que chegaram até essa leitura, pode ser também que exista algum tipo de padrão, algo aqui que está acontecendo na tua vida que ainda te mantém muito amarrado, ainda te mantém com os olhos fechados, e talvez fazendo com que você não enxergue algumas coisas, algumas situações que vem acontecendo com você. Eu olho para essa carta, eu vejo muito aqui que eu preciso te falar, e que eu espero que você já esteja conseguindo começar a viver esse momento aqui. Ou que você já esteja conseguindo entrar nessa fase. Que eu vejo aqui que é uma fase de uma necessidade de romper alguns padrões realmente na tua vida. É como se algumas situações elas vêm acontecendo, elas vêm se repetindo, e de alguma forma vem aqui te fazendo, te mantendo dentro de um ciclo que ele parece ser um ciclo sem fim, sabe? Assim, um ciclo infinito. Mas eu acredito que a partir desse momento, a partir dessa leitura aqui, muita coisa ela começa a se clarear na tua vida. Eu espero que de verdade até, eu sinto aqui também uma energia de alguém que já está começando a viver esse momento. Então provavelmente já vem chegando aqui para você muita clareza mental, muita clareza espiritual, te tirando aqui de uma fase muito complicada, eu posso dizer assim, de uma fase onde você não estava se encontrando com você mesmo, você não estava enxergando os seus valores, você não estava enxergando os teus dons. Posso até falar que alguns de vocês aqui se curando de coisas do passado, vocês aqui agora entrando em uma fase onde muita coisa do passado tem sido clareado para você, muitas verdades têm aparecido aqui com esse sol. Eu vejo que a carta do sol realmente vem revelando aqui, mostrando muitas verdades para você e até mesmo referentes aqui ao passado. Sinto nessa leitura alguns de vocês aqui tentando um reencontro com você mesmo, como se de alguma forma você tivesse deixado ou esquecido aqui um pedacinho de você ali atrás. E aí eu sinto de te falar que pode ser que tenha passado alguns anos, pode ser que tenha passado alguns momentos e você queira aqui se encontrar com você mesmo, mas aí a Padilha fala que por mais que você consiga olhar para dentro de você, por mais que você consiga aí a partir desse momento se reconectar com você mesmo, é muito importante também que você saiba que você mudou, sabe? Por mais que você queira ser o que você foi um dia, muitas coisas dentro da tua cabeça já não fazem mais sentido como faziam antes. Muitas decisões que você tomava, você já não vai mais conseguir tomar como antes, sabe? Agora existe amadurecimento, agora existe experiência. Talvez você querer voltar a ser o que você era, seja algo que eu posso até te falar, que em muitas fases aqui é quase que impossível. Mas não porque seja algo negativo, sabe? É porque realmente aqui você evoluiu. Você pode até buscar lá atrás alguns traços que você tinha, talvez de felicidade, de alegria, de espontaneidade. Você pode buscar no teu passado, talvez, até mesmo uma certa ingenuidade. Talvez você gostaria de olhar para as pessoas e não enxergar tanta maldade como você está vendo. Você gostaria de olhar para as pessoas e conseguir enxergar dentro delas um sentimento verdadeiro, assim como você está disposto a entregar para essas pessoas. Mas a Padilha fala que por mais que você queira se conectar com o que você foi um dia, por mais que você queira se reconectar com o seu passado, é muito importante entender que você mudou também, sabe? É como se talvez você quisesse saber se você está no caminho certo. E aí a espiritualidade que ela vem te mostrando que muita coisa tem se clareado sim para você, e você está numa fase que você começa a entender muitas coisas. Então, se essa leitura que ela começa a fazer sentido para vocês, eu até já vou pedir, é muito importante que eu já peço logo no início do vídeo, que você deixe um comentário aqui embaixo e vamos comentar a palavra reencontro. Porque é realmente aqui você se reencontrando com você mesmo e você entendendo que você está no caminho certo, você entendendo que muitas decisões
elas estão sendo sim assertivas, e até mesmo aqui com a carta do carro que já vem vindo aqui em frente, eu vejo que sim, você está no caminho certo. Você está numa estrada certa, você está, por muitas vezes até mesmo, conseguindo aqui conduzir a tua vida com muito mais determinação. E de alguma forma até a Padilha fala que para o teu futuro e para as coisas que estão vindo aqui em frente, não somente as decisões elas vão ser certas, mas você começa até mesmo aqui a andar pelo caminho certo na hora certa, a Padilha me fala. Eu olho para cá para essa carta do carro, que ela é uma carta também de muita clareza, de determinação. E eu vejo que alguns de vocês, pode ser que por algum momento, ou por alguma fase da vida de vocês, vocês conheceram aí o que é bom e o que é ruim, sabe? Eu olho para cá e eu vejo que o branco e o preto, né, que muitas vezes representam o equilíbrio entre o bem e o mal, que seria aquele yin e yang, sabe? Eu olho para cá também, isso aqui me chama a atenção, essas duas cores. Como se fosse aqui a Padilha me falando que para você conhecer o céu, que é o que vem aqui na tua frente, você primeiro precisou conhecer o inferno, você primeiro precisou realmente passar por momentos aqui que foram muito fortes para você. E esses momentos eles te trouxeram muitas transformações. Eu vou pegar aqui a carta do mundo porque eu falei de conhecer o céu e realmente eu vejo aqui essa figura muito mais angelical, sabe? Eu vejo que você muito mais numa fase muito mais de calmaria, sabe? Um novo ciclo que se inicia e encerra essa fase aqui que parecia que você estava num período ou passando por uma fase onde você estava seguindo os mesmos padrões por muito tempo e parecia até que esse ciclo aqui ele era um ciclo infinito, sabe? Um ciclo vicioso, eu posso falar assim. Um ciclo vicioso onde muitas coisas estavam se repetindo, muitos erros se repetindo. Posso até falar também que eu vejo aqui muitas crenças se repetindo e aí você não conseguindo dar passos importantes aqui na tua vida. Mas eu olho agora para essa carta aqui do mundo e eu vejo que as coisas mudaram, ou que as coisas estão mudando. Você está realmente aqui disposto a encarar o novo, você está aqui disposto a encarar a vida e as coisas por outro ângulo, de uma outra maneira, talvez com muito mais leveza, talvez agora você está se conhecendo muito melhor. Como eu falei, você já tenha passado aí por muitas fases, mais uma vez eu olho para cá e eu vejo aqui em cima algo muito mais angelical, mas aqui embaixo tem esse leão de fogo, né, aqui na carta. Então, realmente aqui, você viveu momentos aqui de altos e baixos. Os altos, eles, claro, a gente valoriza, são importantes pra gente, mas eu vejo que aqui esses baixos aqui que você passou, de alguma forma, eles também estão fazendo você ser o que você é, sabe? De alguma forma que essas fases boas e ruins aqui, elas também foram importantes. E aqui eu tenho, tanto na carta do carro quanto na carta do mundo, que as duas estão muito lado a lado. Então é inegável de eu te falar que eu sinto aqui nessa leitura que realmente você conheceu muitas fases boas na tua vida, mas pelo jeito que você também caminhou por umas estradas aí, por uns caminhos que eles foram bem pesados, sabe? Que eles foram bem difíceis. Talvez por ter confiado em alguém, talvez por ter se dedicado demais a alguém, ou algum trabalho, ou alguma profissão também, por que que não? Algum local aí que está sendo tóxico para você. E eu entendo aqui com essa leitura que você realmente entendeu. Você passou aqui dessa fase e agora a gente vem entrando no que chega para você. Basicamente, essa primeira linha aqui foi uma linha onde ela fala de passado, ela fala aqui com a carta dos Seis de Copas um pouco de nostalgia, um pouco de sentimentos vindos lá de trás também, mas também falou de clareza. Então agora eu vejo aqui que você vem entrando numa nova fase aqui com esse pajem de espadas, que é uma fase de curiosidade, é uma fase do que vem de novo pela frente. É como se o passado ele te interessasse porque você usa ele como referência, mas como eu falei ali atrás com o Seis de Copas, você já não é mais aquela pessoa. Então, por mais que você queira se conectar com você mesmo, é muito importante você entender e você valorizar que você mudou. Então, daqui para frente, tudo que vem é novo. E realmente é isso que você quer para você. Esse pajem de copas, de espadas aqui, ele vem falando sobre curiosidade. Ele vem trazendo aqui que você agora está buscando por novas ideias, você está buscando por conhecimento. A tua comunicação, posso falar até mesmo que espiritual, ela está muito mais conectada. Eu vejo você realmente que migrando para algo novo. Me chamam muito a atenção esses pássaros aqui em cima, aqui ó, em bando, sabe? Então realmente você se abrindo para o novo, você migrando para algo novo na tua vida.
É realmente aqui uma nova fase. Você estava aqui num ciclo vicioso muito grande, que eu vejo que agora ele se rompe, eu vejo que agora as coisas começam a fluir de uma outra maneira, as coisas agora começam a fluir por um outro caminho, você começa a dar novos passos. Esse pajem de espadas aqui, ele mostra realmente novas ideias na tua cabeça, sabe? Você entende que talvez algumas ideias aí elas estavam ultrapassadas, algumas ideias que estavam aí fixadas dentro da tua cabeça estavam fazendo com que você não enxergasse novas oportunidades, ou que talvez você não conseguisse, talvez, se arriscar em tentar algo novo. E agora esse pajem de espadas ele vem mostrando que não. Agora você entra numa fase que você está assim disposto aí a novas aventuras, você está disposto sim a novos lugares, novos empregos, novas pessoas, a um novo ciclo aqui na tua vida que ele vem se iniciando. E posso falar que até mesmo um ciclo de muito mais coragem, tá? Mas não somente coragem, eu vejo que também satisfação. Esse 9 de copas aqui ele me mostra satisfação, sabe? Desejos. É como se talvez por muito tempo aí tu tenha buscado explicações sobre propósitos de vida, sobre objetivos. Talvez por muito tempo tu tenha aí te dedicado, talvez a correr atrás de financeiro. Talvez tu tenha buscado coisas que tenham te desgastado demais. E agora eu vejo você entrando aqui numa fase que ela vem me falando muito mais de satisfação. Esse 9 de copas aqui, a principal mensagem que vem na minha cabeça realmente é isso. É como se fosse realmente que uma certa plenitude, sabe? Você entra em um momento que você entende que a tua espiritualidade, ela tá falando com você. E talvez pode ser também que você olhe aqui para trás e você veja tudo que você tenha feito, tudo que você tenha passado, todos os teus sacrifícios e agora você decide validar tudo isso. Você enxerga o quanto você foi guerreiro ou guerreira, você enxerga o quanto você não desistiu. Talvez outras pessoas no teu lugar não teriam nem conseguido fazer muitas dessas coisas que você fez. Talvez muitos aí no teu lugar não teriam nem tido coragem, tá? Eu não tô falando nem da coragem que você vai ter agora. Eu tô falando da coragem que você já teve, das coisas que você já passou. E agora então você começa a enxergar as coisas com esse 9 de copas com muito mais gratidão, com muito mais realização interna. Existe muito mais aqui um alinhamento e um equilíbrio entre o teu espiritual, entre o teu material e entre o que você está vivendo. E aí eu enxergo muito mais gratidão, eu enxergo muito mais plenitude, sabe? Não é mais somente sobre acreditar nas pessoas, é sobre acreditar na tua espiritualidade, é sobre acreditar no que você carrega aí dentro de você. Eu tenho aqui o oito de ouros. Me mostra muita dedicação, sabe? Eu vejo muita dedicação aqui em você, eu vejo muita disciplina. Eu vejo que ao longo do tempo ele foi passando, e eu vejo que você foi se aperfeiçoando também, sabe? Esse novo começo que vem chegando aqui pra você, ele tem muito mais foco, ele tem muito mais crescimento. É uma fase de muito mais evolução. Sabe que é uma evolução que você realmente busca. Você realmente quer melhoria, você realmente está buscando por melhoria. Você talvez já tenha buscado muito o teu lado financeiro, mas agora eu vejo que você busca um aperfeiçoamento daquilo que você é. Você agora busca se conectar com você mesmo, como está aqui, né, muito em cima da carta do 8 de ouros, a carta do 6 de copas. Então realmente você busca se reconectar com você mesmo, mas ao mesmo tempo também aqui aperfeiçoando. Nesse momento, você vem aperfeiçoando aqui os seus talentos, você vem aperfeiçoando aquilo que você já conhece, aquilo que você sabe fazer. Nesse momento eu vejo que você se valoriza, eu vejo que você se reconhece, eu vejo que você está muito mais sólido, sabe? Até porque eu já tenho aqui o 4 de ouros que já vai chegar aqui depois para você também. Mas eu vejo que agora você consegue se reconectar com você mesmo. E aí entra a carta do louco, maravilhosa carta do louco vindo depois do 8 de ouros, que ela vem trazendo realmente com o sentimento de liberdade. Você não somente está no caminho certo, o louco veio aqui embaixo do carro, você não somente está no caminho certo, você não somente está guiando a tua vida, como agora com muito mais leveza também. Esse louco, ele mostra que de alguma forma, existe muito mais coragem aqui nessa tua jornada. Esse louco, ele vem mostrando muito mais leveza, muito mais coragem, realmente aqui é um salto de fé que você está tendo aqui na tua vida. Esse louco, ele vem mostrando que daqui pra frente, os teus interesses, eles são outros, sabe? Você está muito mais interessado com a tua autenticidade, você tá muito mais interessado com a tua verdade. Você sabe que vivendo a vida conforme você acha que ela deve ser vivida, você encontra muito mais leveza, você encontra... Gente, seguinte, acabou a bateria aqui do meu celular, eu não tinha visto que tava
que tava com pouca, aí eu peguei o celular aqui do meu marido e vou continuar a gravação. Tá? As cartas estão intactas, não mexi em nada, só troquei o aparelho mesmo. Vamos lá então. O louco é que ele vem mostrando que agora você realmente está na direção do teu caminho, você agora realmente está conectado com você mesmo. É um momento de muito mais leveza, é um momento de muito mais coragem. Daqui para frente você realmente está disposto a se conhecer. E aqui o louco é uma carta que ela fala realmente de liberdade, sabe? A partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você é fiel a você mesmo, a tua vida é que ela flui com muito mais leveza. Olha para essa carta, olha como ele tá leve, olha como ele tá fluindo. Ele se sente protegido aqui, ó, tem um cão ao lado dele. Ao mesmo tempo, o cão ele fala também sobre um amor verdadeiro, né? Então, muitas vezes, aqui esse amor verdadeiro na carta do louco, ele é interpretado como o amor próprio também. Então, é você agora realmente aqui, ó, valorizando quem você é, você valorizando os teus sentimentos, você valorizando é, realmente a tua força, sabe? Tudo que você já viveu, tudo que você já passou. Daqui pra frente, não é qualquer pessoa, acho que tem o poder e nem a força de te desequilibrar. Sabe, você tá com coragem e você tem que, ó, mesmo que você esteja às vezes talvez num momento difícil, na beirinha ali do penhasco, você ainda assim tá confiante. Você ainda assim sabe o que você tá fazendo. Muitas vezes saltar em direção ao novo é realmente um ato de coragem, sabe? É um ato de coragem. Mas eu vejo que você tá disposto. Aqui nessa fase você tá disposto. Talvez você queira saber se você tá no caminho certo. E a espiritualidade ela vem aqui mostrando pra você que você tá no caminho certo, tá? Então que você tenha confiança, creia em Maria Padilha, acredite na espiritualidade, não tenha medo do que você está sentindo, não tenha medo das coisas que você está aprendendo, creia nessa mensagem. Eu sei que existem vários canais de tarô, mas como eu sempre falo aqui para os meus seguidores, é muito importante que você não fique aí pulando de galho em galho em vários canais. Escolha assim os canais que mais que você tenha afinidade, talvez 3, 4 canais no máximo, para que você realmente se conecte com a tua espiritualidade e não fique ouvindo tanta opinião que pode encher aí a tua cabeça de coisas que muitas vezes, né, infelizmente a gente sabe que na internet tem muita coisa que não é verdade. Então, dá atenção para o que a espiritualidade realmente está querendo falar com você, que você sente que é assunto sério, sabe? Para que você tome posse realmente das bênçãos que são tuas. Se você chegou até essa mensagem aqui, é porque realmente Maria Padilha ela quer falar com você. Ela quer te mostrar que esse ato de coragem que você vai ter. E as coisas elas vão fluir, elas vão acontecer. Esse esse 4 de ouros, ela é uma carta que ela fala muito de base sólida também. Mas de alguma forma ela remete muito a apegos. Ele tá aqui, ó, bem aqui, bem abraçado com posso falar assim, com o dinheiro dele, com o bem material dele, né? Porque as cartas de ouro, elas falam sobre bens materiais também. Então, de alguma forma, pode ser que exista algum tipo de controle excessivo ainda que você tenha que trabalhar, tá? Tem que trabalhar dentro de você e você tem que curar, ou você tem que libertar alguma situação, libertar algo. Como eu falei, essa carta aqui do controle está muito embaixo da carta do mundo. E ali no começo eu falei para vocês sobre um ciclo vicioso, né? Sobre uma situação aí que vem se repetindo muitas vezes, talvez um padrão que vem se repetindo aí na tua vida. E é muito importante você entender que com essa carta aqui do 4 de ouros, você precisa praticar o desapego, sabe? De alguma forma você liberando aí esse ciclo vicioso, você liberando algum tipo de crença que ainda está enraizada dentro de você, talvez algum tipo de crença que esteja arrastando aqui dentro, e arrastando a tua vida até mesmo há mais de 10 anos, tá? Eu sinto que essa leitura não é algo tão recente não, tá? Algo que já posso colocar desde antes de 2015, eu posso falar assim que eu sinto aqui nessa energia. Você arrastando aí algumas crenças aqui que elas estão sendo bem limitantes. Esses ciclos, como eu falei, que eles já te levaram aqui ó, no alto, no baixo, no alto, no baixo, mas agora é o momento de você desprender. O baixo ele te ensinou e esse ensinamento ele realmente aqui causou marcas profundas, esse ensinamento que ele realmente te causou mudanças e transformações muito maravilhosas. Mas daqui para frente você precisa praticar o desapego. Daqui para frente tem coisas novas chegando, daqui para frente tem coisas novas acontecendo, e você precisa se abrir para isso aí. Confia em Maria Padilha, confia no que Padilha está te entregando, confia no que ela está te trazendo. Realmente tem muita coisa ainda nessa estrada para seguir, sabe? Existem algumas escolhas que eu vejo aqui que você vai precisar tomar. Uma delas é o desapego. Talvez te doa de alguma forma, esteja te doendo de alguma forma aí algum tipo de desapego que você está tendo que praticar, tá bom? Mas é muito importante que para você
conseguir romper aqui esse ciclo, tá? É muito importante que esse desapego que ele realmente ele tem que acontecer, ele precisa acontecer para que esse ciclo que ele seja rompido. Lá no começo, quando a Padilha trouxe na minha cabeça a frase um ciclo de um loop infinito, eu meio que não entendi, sabe? Mas agora que com esse 4 de ouros é que eu entendi claramente que a Padilha me falando aqui nessa leitura de que realmente um padrão aqui que ele vem aqui se repetindo aqui na tua vida e que você precisa de alguma forma permitir que ele se encerre, sabe? Entrega ao passado o que é do passado, pode ser que seja isso. Padilha, eu te peço 5 cartas ou de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo, Padilha. Através do baralho cigano. Laroie, Pombogira. Laroie, Maria Padilha. Vamos lá, então, gente. Como sempre, eu corto 2, escolho o montinho da esquerda. E vamos aqui ver juntos. Mas realmente que uma fase de liberdade, sabe? Se você tem dúvidas do seu caminho, você está no caminho certo. A carta da casa, ela fala de segurança, sabe? Ela é uma carta que ela fala muito de aconchego. Mas também, por algum lado, ela também fala muito de liberdade. Eu adoro quando Padilha traz na minha mente, olhando para a carta da casa, a palavra liberdade. Dentro da nossa casa, nós somos o que nós somos, sabe? Entre 4 paredes, a gente faz o que a gente quer. Dentro da nossa casa, com as portas fechadas, ninguém manda na gente. Como eu sempre falo, muitas vezes no mundo, da porta para fora, tem regras, né? Tem leis. Para que a gente conviva em sociedade, a gente precisa cumprir regras, normas, leis, padrões. Mas dentro da nossa casa, a gente pode ser o que a gente é genuinamente. Então aqui a Padilha diz e confirma para você, se liberte aí e seja o que você é. Obviamente respeitando as regras da sociedade, respeitando as leis do mundo, né, as leis dos homens, mas que você consiga se libertar de alguns padrões. Eu olho aqui para essa carta e eu vejo realmente uma sensação de segurança, uma sensação de você podendo ser o que você é. A carta da casa, ela fala muitas vezes também sobre família. Sabe, eu não sei que se de repente algo ligado à família ou ligado à tradição, que talvez você não se encaixe muito bem, talvez não é exatamente o que você gostaria, por mais que você tenta, por mais que você se esforce aí para seguir alguma tradição de família de repente, ou não sei, algum padrão aqui que vem te acompanhando, sabe, de repente de criação, criação de pai, criação de mãe, ou até mesmo algo ligado a filho, que você tem criado seus filhos de uma determinada maneira, mas agora as coisas não estão saindo exatamente como você gostaria, Padilha pede que você libere, sabe? Pratica aqui o desapego de alguma forma, tá? Pratica aqui esse desapego para que você consiga viver o que há de novo. Perdão, gente. Falando aqui também um pouquinho sobre a casa, e aqui quando eu falei de apego, muitas vezes essa carta que ela fala de apego material, tá? Então, como tem a carta aqui da casa, eu também não vou deixar de fazer essa analogia aqui entre essas duas cartas. Se de alguma forma existe algum tipo de desapego material aqui que você precisa praticar para que você viva um novo. Talvez de repente a espiritualidade querendo te levar para algum outro lugar, um outro emprego, uma outra direção, talvez uma nova cidade e algo que materialmente ainda que te traz algum tipo de apego. Não sei se de repente até mesmo você se mantendo do lado de uma pessoa por questão de apego de bens materiais. Padilha pede aqui que você analise isso com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de cuidado, tá? Bens materiais são importantes? Sim. Mas você já passou muita coisa e agora é o momento que você precisa de muito mais plenitude. Carta do caminho são escolhas. Escolhas que você precisa fazer aqui. Eu vejo que os seus caminhos eles estão abertos. Existe aqui caminhos abertos, sabe? Pode ser que tenha situações aqui, pode ser que tenha pessoas aí que tenham te ferido, pode ser que tenham pessoas aqui que tenham te machucado, pode ser que exista aí pessoas que tenham te tirado alguém também da tua vida, isso que tenha te causado de alguma forma, te manteve aí no looping quase que infinito aí, fazendo com que tu perdesse alguns anos da tua vida, focado demais numa situação, mas agora é momento de novo caminho, tá? É o momento agora de realmente de conexão com você mesmo, de reencontro com você mesmo, um novo caminho que fica no passado fica. A carta do livro, é uma carta que fala muito, que diz, posso até te falar de aprendizado, tá? Você aprendeu muita coisa realmente. Que lembra aqui do mundo que eu falei, também do carta do carro, seus altos e baixos aqui dos momentos que você passou, foram necessários, tá? Pode já falar que você se construiu em cima disso. Eu não sei se de repente você não teve uma base familiar que te ensinou certas coisas e o mundo precisou te ensinar, você precisou aprender com o mundo, mas aqui a Padilha fala que você aprendeu essa lição.
Pode ser que talvez tu não tenha tido pai ou mãe que tenha te direcionado nes- necessariamente no mundo, ou que talvez tenha te ensinado algumas coisas que você precisou aprender sozinho. E talvez ter aprendido sozinho foi um pouco dolorido, mas também te trouxe aqui, fez você se tornar o que você se tornou. Pode dizer que você se abrace, que você realmente se perdoe por muita coisa. Quando eu uso esse baralho aqui, que sai a carta dos pássaros, eu costumo falar para vocês de sabedoria, né? E realmente que saiu muito junto com o livro, que realmente é aprendizado, é sabedoria. Você se torna uma pessoa muito madura, eu vejo aqui. Se você for uma pessoa jovem, eu vejo aqui realmente um espírito muito maduro, tá? Pode ser que aqui nessa leitura tenha muitas pessoas aqui que tenham tardiamente acordado aqui na vida. Talvez você tenha que passado por um longo período aqui ao lado de alguém, um casamento muito longo, um período muito longo, mas agora você se encontra sábio. Porém, se você for muito jovem, eu vejo aqui que você também tem uma bagagem de vida muito grande, sabe? Talvez aqui alguém na casa dos 30 anos, não sei. Exatamente. Mas eu vejo que uma sabedoria muito grande, uma sabedoria muito profunda. Provavelmente você é uma pessoa que você gosta de buscar sobre sabedoria, você busca aí, talvez até mesmo sobre conhecimento espiritual, conhecimento de magia espiritual, não sei exatamente, mas talvez você é uma pessoa muito espiritualizada, porque aqui o livro junto com a Carta dos Pássaros, eles falam muito de sabedoria, realmente, tá? Então, o que você passou foi necessário. Talvez você não saiba exatamente o motivo, mas eu posso até te dizer que talvez através de tudo que tu passou, você possa estar usando isso aí de alguma forma agora como experiência para até mesmo ajudar outras pessoas. Como eu falo assim, muitas vezes, gente, para que vocês saibam, um bom tarólogo, um bom cartomante, um bom psicólogo, um bom terapeuta, pessoas que trabalham muitas vezes ajudando pessoas, é muito importante que às vezes também a gente passe determinadas situações na nossa vida para que quando a gente enxerga a dor de uma pessoa através do jogo ou através do estudo da psicologia, enfim, através da sua área aí, a gente saiba como lidar com o sentimento da outra pessoa. A gente tem a maturidade, a gente tem conhecimento, a gente tem experiência para saber lidar com o sentimento das outras pessoas também. Então, muitas vezes, quando a gente passa por determinadas situações, às vezes a gente não entende o porquê, mas por que que eu tô passando por isso? Por que que eu tô passando por determinada situação? E muitas vezes pode ser porque lá na frente, ou até mesmo agora, pode ser que agora é para você. Você precisa ajudar outras pessoas, você trabalhe com algo que possa tirar outras pessoas de uma situação que seja difícil também, sabe? Eu talvez lá atrás não entenderia muitas coisas que aconteceram comigo, sabe? Eu tenho uma história de vida que ela é muito forte, aconteceu muita coisa comigo. Eu não me sinto vítima, eu não me sinto coitado, muito pelo contrário. Hoje eu vejo assim que foi necessário, talvez faça parte da minha missão eu ter passado por determinadas coisas, para hoje, talvez durante as minhas leituras, eu conseguir absorver o sentimento de vocês aí e consiga juntar com as cartas e transformar isso aqui em algo positivo para poder te libertar de alguma situação. Então, às vezes é necessário que você entenda. Como eu estava falando aqui, a carta do buquê agora. Às vezes é necessário você ter passado por determinada situação. Só tomar um copinho de água, gente. Às vezes você passando por determinada situação, você conseguindo entender o que realmente você está vivendo, você conseguindo aqui transformar, ressignificar os seus sentimentos e até mesmo ajudar muitas pessoas. Sabe, às vezes até mesmo um conselho, alguém que tá aí precisando, alguém que precisa de uma palavra tua, sabe, alguém que tu vai encontrar em uma conversa muito profunda e tu vai conseguir entender realmente o sentimento aí dessa pessoa e conseguir ajudar ela de alguma forma, ou colocar em prática até mesmo na tua profissão. Eu sei que também que tem tarólogos que me assistem, aqui tem terapeutas que me assistem, tem psicólogos que me assistem, e eu fico muito feliz e muito honrado, tá, de ter esse público aqui me assistindo também. É realmente aqui uma honra para mim. Eu acho que uma das coisas que fazem eu me sentir muito valorizado, sabe? Saber que tem pessoas aqui que, sabe, com formação, até mesmo outros tarólogos aí que me assistem. E falo pra vocês, gente, muitas vezes a gente passar por determinadas situações aqui na nossa vida fazem com que realmente a gente tenha uma bagagem de experiência muito grande, sabe? Você tá no caminho certo, as coisas que têm que acontecer com você estão acontecendo. Confia na espiritualidade. Pode ser que hoje tu não entenda exatamente o motivo, tá? Mas sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê. A gente nunca passa as coisas de forma desnecessária. E como se fala, muitas vezes a nossa cruz ela nunca vai ser maior do que o que a gente pode carregar. Mas é muito importante aí que a gente também tenha uma certa cognição de entender
que às vezes a gente precisa mudar determinadas situações, às vezes a gente precisa aqui, ó, tomar a direção desse carro, não permitir que outras pessoas decidam pela gente, não permitir que outras pessoas sejam responsáveis por tomar conta aqui de ciclos que parecem infinitos, como é esse caso aqui. E como eu já falei até mesmo em outras leituras, eu não consigo aceitar que muitas vezes uma única pessoa seja capaz de destruir anos da vida de uma outra pessoa, sabe? Então muitas vezes uma pessoa com atitudes lá atrás, ela é responsável de fazer com que alguém fique preso aí anos e anos da vida num ciclo vicioso, anos e anos da vida sofrendo. Eu não aceito que isso aconteça, sabe? Ou que, por exemplo, mulheres aí que apanham e que passam situações na mão de homens. São coisas que eu e Maria Padilha nós não aceitamos. Então, nós estamos aqui para realmente trazer leituras que te ajudem, que te tragam clareza, que te ajudem, que façam com que você consiga aqui, ó, praticar o desapego de alguma forma, liberar a tua mente, liberar o teu psicológico. E eu espero que as minhas cartas, as minhas leituras, espero que vocês estejam gostando e que a minha intuição, ela realmente que esteja trabalhando fortemente junto com Maria Padilha para trazer leituras claras para vocês, tá bom? Eu desejo realmente, gente, que assim como a Padilha transformou a minha vida, que ela possa transformar a tua vida também. É o meu maior objetivo aqui com esse canal. Gente, eu acho que já ficou uma leitura longa. Peço para vocês pela pequena falha técnica que teve ali no meio. Meus vídeos, eles não têm edição de cortes, mas foi apenas porque realmente aconteceu, mas vocês estão acostumados, né? Vocês, principalmente quem me acompanha há muito tempo, já sabe que os vídeos realmente trabalham aqui com muita verdade, com muita clareza para vocês. Gente, quem chegou até aqui, deixa um comentário para mim. Nem lembro se eu pedi comentário aqui no vídeo, mas comentem se vocês chegaram até essa parte aqui do vídeo. Compartilhem comigo a história de vocês, digam aí se tá ressoando, se tá batendo com vocês. E quem gostou, quem acha que eu já te ajudei de alguma forma, você quer ajudar o meu canal também, você quer patrocinar o meu canal para que ele continue, que eu leve as mensagens de Padilha cada vez mais longe, te convido a fazer parte do Membros aqui embaixo, tem um botãozinho, vocês têm 2 valores bem acessíveis, ou então vocês podem fazer valor livre, doação através do Pix, herdeirodamagia@gmail.com, essa é a chave, o e-mail tá passando aqui na tela, e eu como gratidão a vocês, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha, eu peço que a Padilha abençoe vocês, que ela possa dar 7 vezes mais, e assim como transformou a minha vida, que ela ajude as pessoas que estão aqui no caderno também, que ela possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Então quem sentir no coração quiser me ajudar, é livre, não é obrigatório, tá? É apenas uma forma de carinho, sei lá, de quem quiser me ajudar, tudo bem? Gente, estou numa fase de teste, meus vídeos aqui estão saindo às 18 horas, então, por enquanto vou continuar assim, vamos ver até quando que vai, vamos ver se vai funcionar. E eu te convido então amanhã, um vídeo novo aqui no meu canal, é quase como um culto, te convido então às 18 horas, vocês virem aqui me assistir, tá bom? Beijo no coração de todos, e a gente se vê então amanhã no nosso próximo vídeo. Maria Padilha abençoe a todos. Tchau, tchau.